ser um auxílio ao teu próximo ali. Se me ajuda hoje alguém, se me ajuda hoje alguém, demonstra-lhe amor também, remove o temor e promove o amor. Assim ajuda hoje alguém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje é a lição número 2. Plano para o mundo melhor. Se você não é inscrito no nosso canal, você está vendo nós pela primeira vez, que você possa se inscrever no nosso canal, dar o joinha, compartilhe esse vídeo se você gostou com outros irmãos. E olhe para nós para que possamos crescer o nosso canal, crescer em espiritualidade, para que possamos evangelizar melhor na palavra de Deus. Comente o que você está achando aí da lição. Comente, isso é muito importante para nós, o seu comentário. Se você puder, eu convido você para ajoelhar e falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela liberdade religiosa, por estudar a sua palavra. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor nos santifica, o Senhor nos ajuda a cada dia, Deus. Ó Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos o Espírito Santo para que possamos compreender e colocar em prática na nossa vida a Tua palavra. E pedimos com perdão nossos pecados em Cristo Jesus. Abençoe aqueles que estão nos assistindo. Amém, Deus. Então, muito bem, meus irmãos. Um plano para o mundo melhor, lição número 2. E o texto para nós dar início aqui está em Levítico 19, verso 18. Não te vingarás, nem guardará ira contra o filho do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então aqui, irmãos, já no Antigo Testamento já tinha essa palavra, que amará o teu próximo como a ti mesmo. E alguns pegam, quando Jesus fala amará o teu próximo a ti mesmo, e acha que é só no Novo Testamento. No Antigo Testamento já existia. Alguns dizem, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, e no Novo é salvo pela graça. Irmãos, todo ser humano que vai um dia entrar na Canaã celestial vai ser salvo pela graça de Jesus, pela graça de Deus. Ninguém é salvo pelas suas obras, ninguém é salvo pela lei. Nós somos salvos pela graça, em Cristo Jesus nós somos perdoados. E Deus nos coloca no trilho onde a gente saiu, que é guardar os mandamentos de Deus, ser obediente. Essa é a nova oportunidade que Deus nos dá cada dia. Guardar a palavra de Deus. Se pecarmos, filhinho, eu escrevi isso para vocês não pecar, mas se pecarmos, saímos do trilho, temos um advogado, Cristo justo. Ele nos perdoa e nos coloca novamente no trilho certo. E diz, filho, ande nesse caminho. Ande, olhe para frente, eu caminhei nesse caminho e com a minha ajuda você também pode caminhar. Então, irmãos, aqui é bem claro que a gente não deve se vingar, nem guardar ira com os filhos do teu povo, mas amará o próximo a ti mesmo. Eu sou o Senhor, Deus diz. Amém? No Parábola de Jesus, página 286. 286 tem um texto para nós meditar. É o capítulo, Por que vem a ruína? Muito bom esse livro, irmãos, eu recomendo. É a explicação das parábolas de Cristo, fazendo uma aplicação para nós hoje, muito bom. Pela nação judaica, era o propósito de Deus comunicar ricas bênçãos a todos os povos. Então, o povo judeu era os depositários dos oráculos de Deus, né? Para espalhar a mensagem para todos os povos. Por Israel devia ser preparado o caminho para a difusão da sua luz a todo mundo. Por seguirem práticas corruptas, perderam as nações da terra o conhecimento de Deus. Então, pelas práticas corruptas de Israel, o povo do mundo inteiro, as nações vizinhas, perderam o conhecimento de Deus. Que Israel era o que mantinha os oráculos da verdade de Deus, não passou mau testemunho. Contudo, em sua misericórdia, Deus não as destruiu. Planejava lhe dar a oportunidade de conhecê-lo, por intermédio da sua igreja. Então Deus dá uma segunda chance para o mundo inteiro, já que Israel falhou. Deus, pela sua igreja agora,
comunica bênçãos, comunica aquilo que Israel era para passar. Tinha em vista que o princípio revelado por seu povo seria o meio de restaurar o homem à imagem moral de Deus. Então, qual era a ideia que Deus tinha para o ser humano? Que a imagem moral seria restaurada no homem, a imagem de Deus no homem. Então, aquilo que Adão e Eva perderam no paraíso, o povo de Israel falhou em comunicar, que era a imagem de Deus no homem, né? A imagem moral, e agora ele passa para a igreja cristã, essa incumbência de passar a imagem moral de Deus no homem. Ou seja, o homem tem um caráter semelhante ao de Cristo, né? Então deu esse propósito para a igreja. Então, irmãos, e continua aqui. Para o cumprimento desse propósito, foi que Deus chamou Abraão, dentre seus parentes idólatras, e mandou habitar na terra de Canaã. E fartei uma grande nação, disse, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha, irmãos, que interessante. Então, Deus chamou Abraão para esse propósito. Cumpriu Abraão. E Abraão, Deus mostrou para Abraão, que está vendo essas estrelas aqui, ó, são a tua descendência. Então, é eu e você que Deus nos deixou para a última geração refletir o caráter de Deus para pregar as outras gerações em testemunho às nações. Amém? Vamos para domingo agora, irmãos. O Deus que ouve. Vamos ler Êxodo, capítulo 3, versos 16 e 17. Eu estou lendo aqui na Bíblia White, a Bíblia antiga, João Ferreira de Almeida, né? Almeida antiga de 1848. Êxodo, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim, mano, no verso 16 e 17. Vai junto dos anciãos de Israel e diz-lhe: o Senhor, ó Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me dizendo: certamente vos tenho visitado, visto que vós tem sido feito no Egito. Ele viu, e tenho dito: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, dos Amorreus, do Perizeus, dos Eveu e do Jebuseu, para a terra que mana leite e mel. Então, irmãos, Deus viu a aflição do povo no Egito, Deus ouviu, é um Deus que ouviu a aflição do teu povo e disse: agora eu vou tirar meu povo para a terra que mana leite e mel. O povo de Israel, 400 e poucos anos ali afligido e orando, buscando o Senhor, mas infelizmente foi culpa de Israel, porque Israel foi desobediente, foi levado para o Egito, né? Isso foi um castigo para Israel, né? Uma punição para Israel. Mas Deus se lembrou do seu povo. Deus não castiga o seu povo para sempre, né? E Deus se lembrou do seu povo, e aí a promessa é que ia tirar ele com mão forte, e tirou, né, irmão? Louvado seja Deus. Então, irmãos, para colocar em prática para os nossos dias hoje, Deus ouve as nossas orações. Pode demorar, às vezes pode ser rápido, às vezes Deus não atende, porque é conforme a sua vontade. Deus sabe o melhor para o seu povo. Então Deus está sempre ouvindo as nossas orações, nem que Ele não atenda conforme aquilo que a gente queira, mas conforme a vontade dEle, porque Ele sabe que é melhor. Nós somos crianças perante Deus, nós somos bebês, né? Perante um Pai que conhece tudo. Então, irmãos, confie em Deus, que Deus está ouvindo as nossas aflições, as nossas orações, e irá atendê-lo conforme a sua vontade. Tem um texto no Olhando para o Alto, uma meditação matinal, página 358, trazendo para nós hoje. Olha que meditação poderosa, irmãos. O Senhor não é indiferente a seu povo, e punirá e reprovará todo aquele que oprima. Então, irmãos, Deus não está indiferente. Se você está sendo perseguido aí na sua cidade, na sua escola, faculdade, ou até mesmo na igreja, Deus está vendo. O Senhor não é indiferente com isso, a seu povo. Ele punirá e reprovará todo aquele que oprima o povo de Deus. Então, o povo de Deus, irmão, é aqueles que são obedientes. Esse é o povo de Deus, o trigo. E Deus vai punir aqueles que estão oprimindo o trigo, o povo de Deus. Ele ouve cada gemido, ouve toda a oração, observa os movimentos de todos e aprova ou condena toda ação. O Senhor do céu é apresentado erguendo os caídos. Ele é o amigo de todos que o amam e temem, e punirá todos quanto ousarem desviá-los do caminho seguro, colocando-se em situações de angústia ao se esforçarem
conscientemente por guardar o caminho do Senhor e alcançar as habitações do justo. Então aqueles, irmãos, Deus vai punir aquele que fica colocando entrave no caminho de Deus, no caminho do povo de Deus. Aqueles que ficam colocando pedra de tropeço. Deus vai punir, porque Deus ama seu povo, Ele ouve suas orações e sabe das suas aflições. O povo de Deus é a menina nos olhos do Senhor. Amém? Então, todos que ousarem desviar os pés dos pequeninos, os filhos de Deus, Deus vai punir. Que você não seja esse, meu irmão, que está colocando pedra e tropeço, entrave entre o povo de Deus, entre aqueles que são servos de Deus e querem obedecer. Deixa o povo livre, deixa o povo fazer a vontade de Deus, não fique segurando, não fique na porta, você não entre, não deixe os outros entrar. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de mim, e que possamos, se não somos, ser do povo de Deus. Ainda podemos sair do joio e passar para o trigo. Louvado seja Deus. Deus dá essa oportunidade para a gente se converter. Que Deus possa nos ajudar a gente deixar de ser Saulos e ser Paulos para a honra e glória do nosso Deus. Que bênção, meus irmãos. Deus dá essa oportunidade. Deus que ouve. Agora vamos à segunda-feira, irmãos. Nós vamos falar dos 10 mandamentos. Nós vamos ler Mateus capítulo 22, verso 37 a 40. Então Jesus aqui, irmão, ele faz um resumo dos mandamentos de Deus. Mateus 22, verso 37 a 40. Olha que interessante. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é amarás o teu próximo a ti mesmo. Desses 2 mandamentos, eles são nem pendurados toda a lei e os profetas. Então Jesus resumiu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento. São os 4 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos da lei de Êxodo 20. Êxodo 20, que está lá em verso 1 a 17. Os primeiros 4 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a esse, que é a lei, os 10 mandamentos. Tiago 2,10 diz que aquele que guarda todos os mandamentos e tropeça em um só ponto é culpado de todos. Então a lei é uma só, semelhante a esse, e amarás o teu próximo a si mesmo. É os 6 últimos mandamentos. Deus deu 2 tábuas de pedra para Moisés, escritas pelo dedo de Deus. E em uma está amar o próximo e outra está amar a Deus sobre todas as coisas, irmão. Então, Novo Testamento e Antigo Testamento estão em harmonia. Jesus resumiu os mandamentos. Louvado seja Deus. Então os mandamentos, irmãos, resume isso: é amar a Deus sobre todas as nossas forças, sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é os mandamentos de Deus. Isso depende de toda a lei e os profetas. Esses são os mandamentos de Deus. Tem um texto aqui na própria lição do Patriarcas e Profeta, página 309, que diz assim: embora algumas dessas declarações sejam breves, né? Não matarás, um exemplo, não deve ser subestimada a amplitude do seu impacto, nem a abrangência dos 10 mandamentos, como a lei da vida. Por exemplo, o 6º mandamento: não matarás. Êxodo 20, verso 13. Resume e inclui todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, bem como a negligência egoísta de cuidar dos necessitados e sofredores. Patriarcas e Profetas, página 308. Semelhantemente, a proibição de furtar, Êxodo 20, verso 15, condena o tráfico de escravo e proíbe a guerra de conquista. Ela requer o pagamento de débito de salário justo, além de proibir toda tentativa de obter vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade de outro. Patriarcas e Profetas, página 309. Traz esse pensamento, irmão. Então, irmãos, os 10 mandamentos, quando diz não matarás lá, não é só, eu nunca matei ninguém. Mas às vezes com a língua você matou a pessoa, às vezes você está se matando, você está comendo coisas que faz mal, você está adquirindo coisas que traz prejuízo à saúde, você está se matando, você está caindo no texto, no mandamento não matará. Então, irmãos, devemos ter cuidado, que a lei é abrangente. A lei, ela abre o leque. Os 10 mandamentos ali abrem um leque. Não terá outro Deus diante de mim. Então as pessoas dizem: eu não tenho outro Deus. Mas às vezes você coloca em primeiro lugar um carro, uma casa, um objeto, um parente, aquele que amar
pai e mãe, mais do que a mim, Jesus falou, não é digno de mim. Então, irmãos, a lei dos 10 mandamentos é bem abrangente. E na Lamentação, Filhas e Filhas de Deus, página 52, tem uma mensagem para nós aqui, uma lamentação muito linda. O adorador de Deus verificará que não pode nutrir uma fibra de raiz de egoísmo. Ele não pode cumprir seu dever para com Deus e exercer opressão sobre seu semelhante. O segundo princípio da lei é como o primeiro: amará o teu próximo a ti mesmo. Então, cuidado com a opressão, cuidado com pagar salários baixos para os seus funcionários. Mateus 22, verso 39. Fazer isso e viverá, Lucas 10, 28, ou seja, guardar a lei de Deus. Essas são as palavras de Jesus, das quais não podem haver afastamento por parte de qualquer homem, mulher ou jovem que queira ser cristão fiel. É a obediência aos mandamentos de Deus que molda o caráter segundo a semelhança divina. Então, tira os mandamentos de Deus, você tira o caráter de Deus e nós vamos se moldar aqui. Então, a lei de Deus é um molde, irmãos, para a gente se moldar ao semelhante ao caráter de Cristo. Essa é a lei do Senhor: amará o Deus todas as nossas forças e amará o nosso próximo a si mesmo. E embaixo, irmão, no último parágrafo do mesmo livro, da mesma página, que está no dia 15 de fevereiro, se você quiser achar aí, amor ao próximo como a nós mesmos, é o título. Nós semelhante, quem é nós semelhante? São a família humana inteira. Cumpre-nos fazer bem a todos os homens, especialmente que são domésticos na fé. Devemos amar todo mundo, é a família humana inteira. Mas aqui fala para nós ter uma atenção assim melhor com o doméstico da fé, ou seja, os irmãos da igreja. Tem muita pessoa que, não, eu tenho que pregar fora, né? Pregar fora e esquece dos irmãos dentro. Tem que alimentar as ovelhas que estão dentro. Sermões consistentes, sermão de reavamento e reforma, chamar o arrependimento, a conversão a cada um. Pregar as 3 mensagens angélicas fora da igreja, dentro da igreja e viver, irmãos, para o glória ao nosso Deus. Devemos dar ao mundo a manifestação do que significa cumprir a lei de Deus. Amar supremamente a Deus e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, irmão, com o nosso testemunho, com a nossa vida, nós devemos pregar ao mundo com as nossas vidas, com o testemunho, o que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a si mesmo. Então, toda avareza, irmão, todo egoísmo deve ser tirado da nossa vida. Nós devemos, imagina, você é um patrão, você oprime seus funcionários, você não trabalha no sábado, mas para um funcionário para trabalhar no sábado, é um mau testemunho. E aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Israel, irmãos. Nós vamos falhar de ser os oráculos de Deus. E Deus pode suscitar outro povo, irmão, se Ele quisesse querer. Ele pode suscitar, por amor à sua verdade, porque Deus é Deus. Nós sem Deus somos nada. Deus sem nós é tudo. Deus nos chama para ser os portadores de luz dele, mas se a gente não quiser, Ele escolhe outro. A palavra de Deus diz assim que o ramo natural foi cortado e nós fomos enxertados. Se o ramo natural foi cortado, o que será daquele que foi enxertado se não cumpriu o seu propósito, né? Que Deus ajude a cumprir esse propósito, de ser verdadeiramente luz do mundo e sal da terra. Terça-feira, irmãos, fala aqui para nós o título: Escravos, Viúvas, Órfãos e Estrangeiros. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 23, verso 9. Capítulo 23, verso 9 diz assim: outro sim, não oprimas o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, porque fosse estrangeiro na terra do Egito. Deus nos adverte: vocês foram estrangeiros na terra do Egito, eu te tirei. Então não vamos oprimir o estrangeiro, não faça aquele com outros que vocês já foram. E Êxodo 22, verso 21 a 23. Ao estrangeiro não maltratarás, nem oprimirá, pois vós foste estrangeiro na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfã afligireis. Se de algum modo o afligires, eles clamarão a mim, e eu certamente ouvirei o seu clamor. Então, irmãos, Deus fala para nós não afligir a viúva, o órfão, e os estrangeiros, porque se eles orarem e o clamor chegar até Deus, Deus terá uma conta grande conosco, irmão, porque nós temos a verdade. Nós somos o povo que é o portadores de luz. Deus deu os oráculos de Deus para nós, para levar para outras pessoas.
Então devemos dar um bom testemunho, ser pessoas corteses, boas, com todas as pessoas que estão sendo oprimidas. Porque um dia nós estávamos no Egito, Deus nos tirou. Amém? Vamos para quarta-feira agora, irmãos. Quarta-feira diz o segundo dízimo. Nós vamos entender aqui, irmãos, o que acontecia quando a pessoa não tinha como dar o dízimo, assim, no local onde era para dar. Vamos ver Deuteronômio, capítulo 14, verso 22 e 29. Eu vou ler na íntegra, irmãos, esses textos. Deuteronômio 14, verso 22 e 29, para a gente ver o que está falando aqui verdadeiramente. A palavra do Senhor. Verso 22, capítulo 14 de Deuteronômio. Certamente dará o dízimo de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Visto que o povo era agrícola aqui, né? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerá o dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos da tua vaca e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Mas se o caminho te for comprido, que não possa levar o dízimo, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali, por o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, então vende-o, ata o dinheiro da tua mão, vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro dará tudo o que desejarem, por bois, por ovelha, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma, comerá ali perante o Senhor teu Deus, e te alegará tu e tua casa. Mas não desamparará o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada terceiro ano, levará todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano, e depositará dentro das suas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão, a viúva, está dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe de todas as tuas mãos que fizerem. Então, irmãos, aqui está bem claro que, como o povo tinha sido abençoado, ele tinha que tirar a 10ª parte, principalmente para os levitas, porque os levitas não tinham parte de herança, eles não receberam herança, então eles eram sustentados por esses dízimos. E aqui fala também que, no verso 29, então virá o levita, pois nem parte da herança tem contigo. Eles não receberam herança repartida entre as 12 tribos de Israel. O peregrino e o órfão, a viúva, que está dentro das tuas portas, e comerão. Fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe toda a tua obra nas tuas mãos. Então, tinha que ajudar também a viúva, o órfão, ajudá-los, porque Deus, irmão, requerá das nossas mãos. Deus nos abençoou, o povo era agrícola aqui, e deu fruto no ano inteiro. Então a gente tinha que devolver a Deus para os levitas, aquilo que pertencia, sustentá-los, também sustentar os órfãos e as viúvas. E se eles clamassem, como eu li no texto anterior, se eles clamassem a Deus: ó Senhor, eu estou sendo oprimido, eu estou passando necessidade. Irmão, Deus ia requerer de nós, como povo abençoado de Deus, os oráculos de Deus que tinham sido abençoados o ano inteiro, ia requerer de nós esse mal, viu? Que Deus nos ajude para que possamos ajudar as pessoas, os mais pobres. Se Deus tem nos abençoado aí financeiramente, ajudar na obra de Deus, usufruir daquilo que pertence, porque tudo, irmão, pertence a Deus. Se a gente dá 10%, devolve isso para a obra do Senhor, e ficamos com 90%, ainda é de Deus 90%. Cuidado para a gente não gastar com a nossa ganância. Devemos ajudar o próximo, devemos ajudar aqueles que estão desempregados, viúvos, órfãos, as pessoas que estão mendigando pela rua. Devemos ajudar cada um, e principalmente os domésticos na fé. No livro Educação, na página 44, tem um texto para nós que diz assim, ó: a consagração a Deus de 1/10 de toda a renda, quer fosse dos pomares, quer dos campos, do rebanho, ou do trabalho mental e manual, a dedicação do segundo dízimo para o auxílio dos pobres e outros fins de benevolência, tendia a conservar vívida diante do povo a verdade que Deus é possuidor de todas as coisas, e a oportunidade deles para ser portadores de suas bênçãos. Era o ensino
adaptado a estipar toda estreiteza egoísta e cultivar largueza e nobreza de caráter. Então, irmãos, o povo de Deus dava o dízimo do Senhor para a obra de Deus, e o segundo dízimo era para ajudar os pobres. Olha que bênção, irmão. E aqui fala, se todo mundo colocasse esse ensino, cultivar largueza, teriam nobreza de caráter. Todo ser humano que fizesse isso, filho de Deus, fizesse isso, devolvesse a 10ª parte para a obra do Senhor, e a outra parte, outro dízimo, ou seja, mais 10%, ajudasse o pobre, seria uma bênção, irmão. O mundo seria contemplado com a manifestação do poder de Deus. É que nós, seres humanos, principalmente nós adventistas, somos egoístas. E o mundo perece, irmão, por causa da nossa falta de comunhão com Deus. Porque nós poderíamos ter pregado a mensagem de todo mundo, Jesus já teria voltado. E podemos hoje ajudar o próximo. Que Deus nos ajude, irmãos, para que possamos ter um espírito de benevolência para com o próximo e com a obra de Deus. Muitos são tão mesquinhos que nem os 10% devolvem para a obra de Deus. Isso, irmão, Deus vai requerer das nossas mãos. Muito cuidado, irmão, porque as nossas bênçãos podem virar maldição nas nossas mãos. Devemos usar tudo para a honra e glória do nosso Deus. Vamos agora, irmãos, aqui na quinta-feira, o ano do jubileu. Que ano lindo era esse, irmãos? Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 25, verso 8 a 23, se encontra esse relato. Vamos dar uma olhada lá? Eu não vou ler, irmãos, são muitos textos. É do capítulo 25, verso 8 a 23, mas nós conhecemos muito bem essa história do ano jubileu, que diz assim, ó, no verso 10, eu vou ler o verso 10, diz assim, ó, e santifica o ano 50º e apregoar liberdade na terra a todos os habitantes. O ano jubileu será para vós, pois todo tornarei cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então é o seguinte, irmãos, às vezes irmãos endividados vendiam sua terra, era dividido entre as duas tribos, né? Vendia sua terra, vendia sua casa, ó, propriedade, né? Ficavam pobres, às vezes até ficavam escravos de outros irmãos por endividamento. Então, mas no ano de jubileu, quando completasse o 50º ano, ou seja, 50 anos depois, essa pessoa tem que ser liberta. E toda aquela fazenda, aquela terreno que ele tinha que devolver a ele. Olha que bênção, irmãos. Então, irmãos, era para mostrar que a terra não pertencia ao outro. Não pertencia a Deus. E voltava ao seu originador. Louvado seja Deus. E nos últimos dias, essa terra que usa o palo de Satanás voltará ao originador, aquele que criou, a Deus. Louvado seja Deus. Então muitas pessoas com ganância falam, isso é meu, mas não é. Tudo pertence a Deus. Devemos ser mordomos de Deus. E no verso 23 do capítulo 25, ó, também não venderá a terra em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós estáis comigo como estrangeiro e peregrino. Então Deus está falando aqui que nós somos estrangeiro e peregrino nessa terra, que a terra é de Deus, a Deus pertence. Então, irmãos, em Israel essa festa era linda porque praticamente quando chegava no 50º ano, né, as pessoas, todos eram libertos, escravos, a não ser aqueles que não queriam mais ser libertos, né, aí colocavam uma argola, um brinco na orelha, dizendo que ele queria servir aquela pessoa para sempre, né, porque ele gostava daquele dono, era uma pessoa boa, queria servir ele como escravo para sempre. Tinha pessoas que queriam essa opção, né, mas a grande maioria voltava para as suas famílias, as suas terras voltavam como herança, louvado seja Deus. Então não existia ali miseráveis na época, quando colocavam em prática, né, essas verdades que Deus deu. Louvado seja Deus, era um ensinamento que tudo pertencia a Deus e voltava ao seu originador. E essa terra, irmão, vai voltar às mãos do nosso Criador. Louvado seja Deus. E tem um texto no Patriarcas Profeta, página 534, que está na lição, diz assim: o estatuto que Deus havia estabelecido destinava a promover a igualdade social. Todo mundo era igual socialmente. A disposição do ano sabático e do jubileu, em grande medida, poriam ordem
que no período anterior havia ido mal na economia social e política da nação. Olha, irmãos, que bênção, né? Então você às vezes ficou doente, você não pôde trabalhar, e sua terra foi vendida para outras pessoas. Então no 50º ano, né, quando completar 50 anos, voltaria para você, e aí ficava todo mundo, a economia voltava ao normal, louvado seja Deus, todo mundo feliz, e a nação virava aquela nação poderosa. Isso era uma nação poderosa, irmão. No comentário da Bíblia White, irmão, tem um texto que está comentando o capítulo 25, verso 10, que diz assim: ano do jubileu. A cada 50º ano, o ano do jubileu, cada herança na terra devia ser restaurada a seu proprietário original. No ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão, declarou Deus. Levíticos, capítulo 25, verso 13. Assim, sua infinita sabedoria, o Senhor educou seu povo. Suas exigências não eram arbitrárias, ligada a toda a instituição recebida pelo povo da fonte de toda a luz, estava a consequência da obediência e da desobediência. O povo foi ensinado de que a obediência lhe traria mais rica graça espirituais e os capacitaria a distinguir entre o sagrado e o comum. A desobediência também traria seu seguro resultado. Se as pessoas escolhessem administrar a terra de acordo com sua suposta sabedoria, descobririam que o Senhor não operaria o milagre para anular os males os quais ele estava tentando salvá-los. O Senhor apresentou ao seu povo a conduta que precisava seguir, se queriam ser uma nação próspera e independente. Se ele obedecesse, ele declarou que teria saúde e paz sob sua supervisão, a terra daria seus frutos. Manuscrito 121 de 1899, irmão White escreveu isso aqui. Louvado seja Deus, irmão. Então, irmão, se a nação de Israel fosse obediente a esse propósito de Deus, seria uma nação próspera, ajudando o próximo, ajudando as viúvas, os órfãos, ajudando os irmãos que tinham necessidade. Havia prosperidade, porque quem dava o milagre da terra e dava o fruto era Deus. E os seres humanos eram dependentes da terra, né? Como hoje o é. Então é Deus que dá a chuva, Deus que vai brotar a semente e virar um fruto para a honra e glória ao nosso Deus. Então devemos sempre agradecer a Deus, que Deus é mantenedor. Nós não só usufruímos das coisas de Deus. Deus é o dono de tudo, a prata e do ouro. Louvado seja Deus. Tem um texto aqui, para nós fechar na sexta-feira, que diz assim, ó: depois do reconhecimento dos direitos de Deus, nada há que mais caracterize a lei dada por Moisés do que o espírito liberal, afetuoso e hospitaleiro, ordenando para com os pobres. Embora Deus houvesse prometido abençoar grandemente seu povo, não era seu desejo que a pobreza fosse inteiramente desconhecida entre eles. Ele declarou que os pobres nunca se acabariam na terra, ou seja, para que os ricos pudessem ajudar os pobres, né? Sempre ia ter pobre na terra, para que um pudesse ajudar o outro. Sempre haveria entre seu povo os que poriam em ação a compaixão, a ternura e a benevolência deles. Naquele tempo, como agora, as pessoas estavam sujeitas a contratempos, enfermidade e perda da propriedade, né? Entretanto, enquanto seguiam instruções dadas por Deus, não houve mendigo entre eles, nem qualquer que sofresse fome. Patriarcas, Profeta, página 530 e 531. Então, irmão, se o povo de Deus, Israel, seguisse tudo certinho que Deus mandou, a benevolência, ajudar o próximo, não haveria mendigo entre eles. Olha, existia pobres, mas não mendigos. Então, irmãos, olha hoje, porque tem muito mendigo hoje na rua? Por causa que nós, seres humanos, modernos, que se acham sábios, inteligentes e pessoas evoluídas, são egoístas. São pessoas egoístas e nós estamos indo, irmão, não estamos evoluindo. Nós estamos indo de mal a pior. Essa geração é a pior geração que houve na terra. Mas louvado seja Deus, Deus tem uma promessa da pior geração. Ele tirará os melhores, que é os 144 mil, que não era mentira na sua boca, enganos são irrepreensíveis. Capítulo 7 de Apocalipse, capítulo 14, está escrito esse povo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você, irmãos. Que Deus abençoe a mim, que possamos ser benevolentes, que possamos ser mordomos de Deus,
Assim nós vamos ser uma igreja próspera, ajudando o próximo, sem querer nada em troca. Que Deus ajude, irmãos. Que você possa compartilhar esse vídeo com outros irmãos. E você possa comentar o que você está achando, dar um like aí no vídeo para nos ajudar, tá bom? Se você puder, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças a Te damos pela Tua palavra, pela liberdade que temos de usufruir, Deus, da Tua mensagem, poder pregar, poder ouvir. Ó Deus, há muitas pessoas em redor que estão passando necessidade. Que o Senhor possa abrir nossos olhos para que possamos ver essas aclamações que as pessoas clamam ao Senhor e que possamos ter um coração humilde, um coração semelhante de Cristo para ajudar o próximo, Deus, para ajudar aqueles que nos pedem. Nos ajuda, Pai, principalmente os domésticos na fé, os irmãos na fé, um ajudar o outro, para que as outras pessoas vejam que a nossa igreja é uma igreja, Deus, que ajuda o próximo, que tem amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Lhe pedimos, Deus, todo esse poder para que possamos pregar a Tua mensagem em testemunho às nações, não que haja meta em nós, e sim Cristo Jesus. Amém.